E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Isaías e eu estou aqui junto com meu amigo professor Nando. Estarei dando biologia aqui no canal Ponto Triplo. Então nós estamos iniciando hoje uma série de conteúdos a respeito de biologia para os vestibulares, mas principalmente para URGS. Então fique focado com a gente, nós vamos começar hoje falando de bioquímica, beleza? Galera, qual é o conceito de bioquímica? Bioquímica é processos químicos e biológicos que acontecem nos organismos vivos. Então, dentro do nosso corpo humano, está ocorrendo diversos processos químicos e biológicos para que a gente possa se manter vivo e ativo. Então, vamos lá. Galera, dentro da bioquímica, nós estudamos duas grandes áreas. A primeira são moléculas orgânicas. A segunda são moléculas inorgânicas. Nas moléculas orgânicas, nós estudamos os carboidratos, nós estudamos os lipídios, as proteínas, as vitaminas e os ácidos nucleicos. E quando nós falamos de moléculas inorgânicas, nós estaremos estudando sobre a água e também sobre ácidos, os sais minerais. Repetir essa parte. Nas moléculas inorgânicas, nós estaremos estudando sobre a água e também sobre os sais minerais. Então hoje nós vamos começar sobre as moléculas orgânicas e falando do nosso querido carboidrato, que nos dá energia, que nos faz andar, que nos dá energia para correr. É tudo fruto graças ao carboidrato. O carboidrato que é composto por carbono, por hidrogênio e por oxigênio. O carboidrato, pessoal, eu posso encontrá-lo com outros nomes também. O açúcar é carboidrato. Eu posso encontrá-lo também com outro nome, como glicídio. A prova adora usar o nome de glicídio para carboidrato. Então não se assuste se você encontrar na sua prova, por exemplo, dizendo que os glicídios compõem a membrana plasmática. Está correto, porque o glicídio é um carboidrato e sim, faz parte da membrana plasmática das células animais e vegetais. Então, pessoal, eu tenho que saber que carboidrato também é glicídio, que também é açúcar e também pode ser chamado de sacarose. Qual é a função do carboidrato? O carboidrato ele tem três funções principais, essenciais, que eu preciso saber para fazer qualquer vestibular. Primeiro, eu tenho que saber que o carboidrato ele tem uma função energética, de energia. É através do carboidrato que as minhas enzimas do meu corpo vão quebrar o carboidrato e a partir daí vão criar a moeda energética, que é ATP. A principal molécula energética do corpo humano é feita a partir de carboidratos. Então, eu tenho que saber, a principal função do carboidrato é a função energética. Ela traz energia para o nosso corpo. Você vai ver que as plantas, elas produzem energia. Por quê? Porque elas produzem carboidratos. As plantas produzem o carboidrato. A fotossíntese, o produto da fotossíntese é o carboidrato. Nós somos seres que não produzimos o nosso próprio alimento, diferente das plantas, seres autótrofos. Então, para nós termos energia, nós precisamos consumir carboidrato. Porque eu consumindo carboidrato, as enzimas do meu corpo vão quebrar o carboidrato e a partir daí vão fazer o quê? Moléculas de ATP, energia para o nosso corpo. Segunda função é a função estrutural. Então perceba que os carboidratos também têm uma função de estrutura para o nosso corpo. Exatamente estrutura, de sustentação mesmo. Você pode imaginar como pequenos tijolos que compõem uma parede. O carboidrato também tem essa função estrutural. A exemplo disso, a quitina. Já vamos falar dela logo mais adiante. Mas a quitina, ela é um carboidrato que tem também função estrutural. E terceiro, mas não menos importante, uma função muito importante do carboidrato, que é a comunicação celular. Comunicação celular. Eu falei agora há pouco que os carboidratos, eles estão presentes também na membrana plasmática. Então lá estão os carboidratos bem posicionados
bonitinho na membrana plasmática. O que eles fazem? Eles fazem uma interação com as outras células, uma comunicação, um reconhecimento celular com as outras células. E esses carboidratos que lá estão, eles podem estar livres, eles podem estar ligados a proteínas, que vai ser uma glicoproteína, ela pode também estar ligado a lipídio, e você vai ver que esses carboidratos que estão presentes na membrana plasmática, aqui eu já vou te dar um spoiler de quando nós formos falar de membrana plasmática, eles têm uma função muito importante, que é de formação do glicocálix. O que é o glicocálix? O glicocálix, dentro das suas funções, tem uma função muito importante, que é a função de reconhecimento de uma célula para outra, que vai determinar a compatibilidade para a doação de órgãos. Portanto, se eu receber o órgão de alguém, se houver essa necessidade, o que vai determinar se existe compatibilidade entre o órgão doado, o doador, e aquele que recebe esse órgão, é exatamente esse glicocálix que está em cada célula. Portanto, o carboidrato tem essa função que forma o glicocálix, que vai definir ou não a rejeição de um órgão doado para aquele que o recebeu. Então são as três principais funções do carboidrato: energética, estrutural e comunicação celular. Pessoal, como eu disse, o carboidrato é formado por carbono, por hidrogênio e por oxigênio. Nós vamos ver que nós vamos estudar sobre 3 tipos de carboidrato: os monossacarídeos, os disacarídeos e os polissacarídeos. Galera, vamos começar então pelos monossacarídeos. Os monossacarídeos que são carboidratos menores, beleza? Então os monossacarídeos, eles vão ter de 3 a 7 carbonos. Como eu já disse para vocês, o carboidrato é composto por carbono, por hidrogênio e por oxigênio. Essa aqui é a fórmula padrão para nós identificar um carbono. C, que é carbono, H de hidrogênio, perceba que na fórmula já tem um 2 aqui de hidrogênio, e o oxigênio, multiplicando N, onde N vai ser o número de carboidratos. Então, quando nós falamos pentoses, perceba, pentose, que eu estou dizendo que tem 5, penta de 5. Então, eu tenho 5 moléculas de carbono. Então, eu terei 5 aqui, 5 carbonos, o 5 vai multiplicar o 2, vou ter 10 moléculas de hidrogênio e 5 moléculas de oxigênio. Pentose. Quais são as pentoses que eu preciso saber? Ribose e desoxirribose. Galera, é muito importante eu saber da ribose e da desoxirribose e a diferença que elas têm. Por quê? Porque a ribose, ela faz parte da composição do RNA, enquanto a desoxirribose, ela tem a sua composição no DNA. Porque RNA e DNA são ácidos nucleicos. E sendo um ácido nucleico, ele precisa ter na sua composição um carboidrato, especificamente uma pentose. Então você vai ver que o RNA, ele tem na sua composição uma ribose. E o DNA tem na sua composição uma desoxirribose. Não confunde as coisas, não mistura. A ribose jamais vai ter no DNA, é sempre no RNA. E a desoxirribose jamais vai ter no RNA, é sempre no DNA. Como que eu vou memorizar isso, galera? É simples, vou dar um macete para vocês. Ribose começa com R. RNA começa com R também. Desoxirribose começa com D. DNA começa com D também. Então é fácil para a gente memorizar e assim não vai ter perigo, não vai ter risco algum de a gente se confundir na hora da prova. Outra coisa importante da gente saber sobre pentoses, já vamos avançar para as hexoses, é que a ribose, ela segue esta fórmula padrão. Se ela tem 5 carbonos, ela vai ter então 5 carbonos, ela vai ter 10 de hidrogênio, depois vai multiplicar o 2 que ele estava, e vai ter 5 moléculas de oxigênio. Ela vai seguir então a fórmula padrão. Mas tem uma exceção na desoxirribose.
A desoxirribose, galera, ela vai ter 5 moléculas de carbono, ela vai ter 10 moléculas de hidrogênio, mas olha só, ela vai ter 4 moléculas de oxigênio. Essa é a diferença da estrutura molecular entre a ribose e a desoxirribose. Precisa saber? Sim. Se o vestibular quiser te complicar um pouco, ele vai te perguntar isso. Já vi questões que era exatamente isso que ela perguntava, dizendo a desoxirribose tem uma molécula a menos de oxigênio em comparação com a ribose? A resposta é sim, tá? Então é importante a gente saber isso, que a ribose compõe o RNA e tem a fórmula padrão. A desoxirribose compõe o DNA e tem essa exceção tendo uma molécula a menos de oxigênio. Vamos avançar? Se pentoses tem 5 carbonos, hexoses, logicamente, tem 6 carbonos. Quais são as hexoses mais importantes que eu preciso saber para fazer os vestibulares? Primeiro deles, glicose. A glicose, muito conhecida, né? A gente conhece a glicose, C6H12O6. A glicose, a principal fonte de energia para ser quebrada e daí produzir o ATP, ela é produzida na fotossíntese. Nós temos depois a frutose. Pessoal, a frutose ela é encontrada em plantas doces. E nós temos depois a galactose. A galactose, você já percebeu que ela tem um nome parecido que a gente já conhece, lactose. Sabe por quê? Porque a galactose, ela compõe a lactose. Então nós encontramos ela onde? No leite. E é sobre isso que nós vamos falar agora, os disacarídeos. A junção de monossacarídeos, a união de monossacarídeos vai formar os disacarídeos. E é isso que nós vamos ver agora. Então, pessoal, os disacarídeos já são moléculas um pouco maiores que os monossacarídeos. O disacarídeo vai ser uma junção. Quando eu pego 2 monossacarídeos e uno eles, eu vou estar formando um disacarídeos. É importante eu saber que nessa junção de 2 monossacarídeos, quando eu vou formar um disacarídeo, quando eu estou fazendo esse processo, vai liberar uma molécula de água. Então, nesse processo químico, libera H2O, libera água. Então, na formação de um disacarídeo, quando eu junto 2 monossacarídeos, libera água. Então, beleza. Aqui estão os principais disacarídeos: sacarose, lactose e maltose. Eu acabei de falar que é quando eu junto 2 monossacarídeos. Então, vamos juntar 2 monossacarídeos para formar a sacarose. Eu vou estar juntando a glicose mais a sacarose, ou melhor, a frutose. Então, quando eu junto glicose mais frutose, eu formo uma sacarose. Até porque é fácil o nome, né? Sacarose combina com frutose, fica fácil de memorizar. Quando eu junto esses 2 monossacarídeos, eu estarei formando uma sacarose. A sacarose, pessoal, ela é importante porque ela também faz o transporte de açúcar nas plantas. E nós encontramos ela, maior abundância, na cana-de-açúcar. Beleza? Vamos lá. A lactose. A lactose é a junção da glicose mais galactose. Quando eu junto glicose mais lactose, eu formo um disacarídeo que se chama lactose. Onde nós encontramos? No leite. Você já viu que tem pessoas que têm intolerância à lactose. Sabe o que é isso? É quando o corpo dessa pessoa ela não produz uma enzima chamada lactase, ou produz em baixa quantidade. Então essa enzima não consegue quebrar esta molécula. Porque você foi lá e consumiu leite. Você está consumindo lactose, que nada mais é que glicose e galactose. O que acontece?
A enzima do teu corpo, lactase, ela vai quebrar esta molécula. Ela vai quebrar o mínimo para formar dela energia. Então, se o teu corpo não produz essa enzima ou produz em pouca quantidade, ela não será quebrada. E aí está o problema das pessoas que têm intolerância à lactose, porque ela não produz enzima suficiente ou não produz nada de enzima para fazer a quebra dessa molécula. Ok, pessoal? E nós temos então a maltose. O que é a maltose? É a glicose mais a própria glicose. Glicose mais glicose, eu tenho a maltose, que nós encontramos nos cereais, tá? E é daqui que se é feito, por exemplo, a cerveja. Só uma coisinha, você percebeu que todas elas é a glicose acompanhada de alguma coisa? Então é mais uma facilidade para a gente memorizar. Então, se o vestibular quiser fazer com você um pega-ratão, dizendo galactose mais frutose vai gerar uma maltose, não, porque você sabe que sempre é a glicose mais alguma coisa. Valeu, pessoal? E para a gente encerrar, então, bonito essa aula de carboidrato, vamos para os polissacarídeos, que já são moléculas de carboidrato maiores. Eu separei em duas partes aqui para a gente memorizar melhor. Vamos ver, então, os polissacarídeos, primeiro, estruturais. Quais são eles? Um eu já te falei antes. Quitina, lembra? Quitina. Quitina é um carboidrato que é polissacarídeo e ele tem função estrutural. Onde nós encontramos ele? Nos artrópodes, as baratas, por exemplo, e também nos fungos. Então a quitina tem uma função estrutural. Olha só, não confunde quitina com queratina. Queratina também tem uma função estrutural, mas queratina é uma proteína e quitina um carboidrato. Beleza? Outra que nós temos que saber é de função estrutural, a celulose. A celulose também é um polissacarídeo que tem a sua função estrutural nas plantas. Então, nas plantas, nós temos a celulose, que ela também compõe, faz parte, forma a parede celular das plantas. Beleza, pessoal? E nós temos os polissacarídeos de função energética, que são eles amido e glicogênio. O amido é uma reserva energética vegetal. Então, quando uma planta produz fotossíntese, ela faz fotossíntese, está produzindo carboidrato, ela está consumindo aquele carboidrato em forma de energia e a outra parte que ela não consome, ela está estocando em forma de amido. É uma reserva energética vegetal, não confunde. Amido, reserva energética vegetal. É por isso que algumas plantas, que tem em certa temporada do ano, elas secam, mas continuam vivas. Por quê? Porque ela fez uma estocagem de energia em forma de amido, que foi suficiente para ela viver naquele período em que ela não tem folhas, em que ela não faz fotossíntese. E qual é então a reserva energética animal? Nós, seres vivos, seres humanos? Glicogênio. Glicogênio é uma reserva energética animal, beleza? Vamos lá então. Reserva energética vegetal, amido. Reserva energética animal, o glicogênio. Então, só para a gente entender esse processo que o nosso corpo faz de reserva do glicogênio. Nós consumimos um pão, por exemplo. O pão tem amido. Então, nós estamos consumindo este pão e nós temos na nossa boca saliva. E nós temos ali enzimas, como por exemplo a amilase. Na boca, então, essa enzima amilase ela já começa a quebrar este amido. E ela, então, fazendo a quebra deste amido, parte deste amido que foi quebrado, ele já começa a correr na nossa corrente sanguínea como forma de energia. Mas a outra parte, ela é estocada no nosso fígado e também músculo, em forma de glicogênio.
Então esta estocagem de glicogênio, ela é usada quando a gente faz algum jejum prolongado. Beleza, pessoal? Mas entenda, esta reserva energética, ela não dura, por exemplo, uma semana. Ela é a um curto prazo, mais ou menos 24 horas, pouco para mais, um pouco para menos. A reserva energética a longo prazo é o que a gente vai ver na próxima aula mais adiante, são os lipídios, que nosso corpo faz uma estocagem em forma de gordura. Aí sim, é uma reserva energética a um tempo muito maior.